O Evangelho de hoje nos traz uma renovada compreensão da sacralidade do matrimônio, destacando que a união entre homem e mulher é parte do plano original de Deus destinada a ser indissolúvel e vivida em fidelidade. Em um mundo onde os relacionamentos muitas vezes são vistos como temporários, descartáveis, Jesus ainda nos lembra da importância do compromisso, da perseverança no amor conjugal. Ele nos desafia a superar a dureza de nossos corações, buscando viver o matrimônio com a graça de Deus, em amor, em sacrifício mútuo. Então a mensagem do Evangelho de hoje é muito importante para nós, pois nos chama a valorizar, a proteger a instituição do casamento, vendo-a não apenas como uma convenção social, mas como uma aliança sagrada. E esse ensinamento é um convite a todos nós para redescobrir o verdadeiro sentido do amor e do compromisso em nossas vidas. E antes de mais nada, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso encontro diário aqui pelo canal Eviva. Desejo a você e a toda a sua família um ótimo dia. E o Evangelho de hoje para esta sexta-feira, dia 16 de agosto de 2024, é o Evangelho de Mateus, o capítulo é o 19, versículos do 3 ao 12. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram, para o tentar: é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: nunca lestes que o Criador desde o início os fez homem e mulher? E disse: por isso, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e os dois serão uma só carne? De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram: então, como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração. Não foi assim desde o início? Por isso eu vos digo, quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu: nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento porque nasceram assim. Outros, porque os homens assim os fizeram. Outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos, novamente é uma grande alegria nos reunirmos para meditarmos a palavra de Deus, a palavra para esta sexta-feira. O Evangelho, com muitas lições, nos apresenta um diálogo profundo, desafiador entre Jesus e os fariseus que tentavam colocá-lo à prova com uma questão sobre o divórcio. Este Evangelho, queridos, nos convida a refletir sobre a natureza sagrada do matrimônio, a dureza dos corações humanos e também o chamado à fidelidade segundo o plano original de Deus. E antes da análise teórica, prática desse Evangelho, é muito importante compreendermos o contexto histórico, cultural em que essa conversa ocorreu.
Naquela época, a prática do divórcio era permitida pela lei de Moisés, o que se refletia em uma visão mais liberal e muitas vezes egoísta sobre o matrimônio. E os fariseus, queridos, com o intuito de testar Jesus, perguntaram-lhe se era lícito ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo. E esta pergunta não era apenas uma questão teológica, mas também uma tentativa de desacreditar Jesus, colocando-o contra as tradições mosaicas. Só que Jesus não se deixa enganar pela armadilha. Em vez de discutir a lei de Moisés diretamente, ele remete os fariseus ao princípio de todas as coisas, o plano original de Deus na criação. Ele diz: nunca lestes que o Criador desde o início os fez homem e mulher? Por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e os dois serão uma só carne. De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Neste ensinamento, queridos, Jesus nos remete ao Gênesis, onde a união conjugal é estabelecida por Deus como um laço indissolúvel. O matrimônio não é uma instituição meramente humana, sujeita a caprichos, a conveniências momentâneas, mas um sacramento estabelecido pelo próprio Deus. E a expressão uma só carne simboliza a união completa, inseparável dos esposos que devem permanecer juntos em amor, em fidelidade. Agora, quando os fariseus questionam Jesus sobre a permissão do divórcio por Moisés, ele responde que tal compreensão foi feita por causa da dureza dos vossos corações. Isso nos revela que a legislação mosaica sobre o divórcio não era um reflexo do ideal divino, mas uma concessão à fraqueza humana. A dureza de coração aqui, queridos, refere-se à incapacidade do ser humano de viver plenamente segundo o amor fiel e total a que Deus chama cada casal. E hoje, enfrentamos desafios semelhantes aos daqueles tempos. Sim, onde o matrimônio muitas vezes é visto como algo descartável. O compromisso conjugal é relativizado. Claro que cada um tem o livre arbítrio. E aqui não estou julgando, estou apenas explicando o que está nas Escrituras, o que o próprio Senhor nos disse. Portanto, são palavras sagradas, não é a minha opinião. Claro, queridos, que as dificuldades do dia a dia, os conflitos, as diferenças, as pressões externas, elas podem minar a união matrimonial, levando muitos a questionar a validade do vínculo. Só que Jesus nos lembra que o casamento não é uma simples convenção social, mas uma aliança sagrada diante de Deus. E a partir desse ensinamento, nós somos então chamados a refletir sobre a importância do matrimônio em nossa sociedade. Em tempos onde o individualismo, o egoísmo frequentemente prevalecem, as lições então de hoje nos convidam a redescobrir a beleza, a sacralidade do compromisso matrimonial. E não é raro em nossos dias ver casais enfrentando crises, dificuldades, muitas vezes resultando em separações que deixam feridas profundas. Aqui não quero aprofundar muito sobre o tema, mas um breve parênteses. Nunca se esqueça. O demônio, o diabo maligno, ele é um divisor. Ele quer separar famílias. Ele veio para destruir, para separar. Portanto, se você está enfrentando uma dificuldade no seu casamento, um conflito, se algo não está certo, às vezes pelo vício, pela bebida, até mesmo pela traição, entregue ao Senhor tudo aquilo que você está passando. Ele sabe o que você está vivendo, mas Ele quer ouvir você. Tenha fé. O nosso Deus é o Deus do impossível. Para Ele, nada é impossível de realizar. Portanto,
Tenha fé, ore, ore muito e faça você a sua parte. Guarde essa frase no seu coração. Tudo posso naquele que me fortalece. Somos então, queridos, chamados a refletir sobre a importância do matrimônio em nossa sociedade, em um tempo onde o individualismo, o egoísmo frequentemente prevalecem. O Evangelho nos convida a redescobrir a beleza e a sacralidade do compromisso matrimonial. Não é raro em nossos dias ver casais enfrentando crises, dificuldades, muitas vezes resultando em separações que deixam feridas profundas. Então este Evangelho nos chama a olhar para além das dificuldades, a confiar no plano divino. Veja os discípulos. Eles, ao ouvirem a resposta de Jesus, exclamaram: se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Este comentário revela a percepção que o casamento é uma vocação exigente. Requer sacrifício, paciência, um amor profundo. Jesus reconhece que nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Ele fala aqui da graça necessária para viver plenamente o matrimônio, um dom que não é compreendido por todos, mas é oferecido a todos os que buscam viver segundo o plano de Deus. Então, queridos, este trecho nos ensina que a vocação ao matrimônio é um chamado divino que exige abertura ao amor de Deus, a disposição também para viver segundo os seus ensinamentos. Em nossas vidas, somos frequentemente desafiados a abrir mão de nossas próprias vontades, então a abraçar o matrimônio como um caminho de renúncia, de serviço ao outro. O amor verdadeiro, aquele que une os esposos em uma só carne, é um amor que se doa, que perdoa, que suporta e cresce na adversidade. Jesus também, queridos, nos adverte sobre os perigos de endurecer o coração, o que muitas vezes leva à separação, à ruptura das relações. No casamento, a falta de perdão, a incompreensão podem transformar pequenas diferenças em barreiras intransponíveis. Só que Jesus nos chama a praticar o perdão, a buscar a reconciliação, pois é através dessas virtudes que o casamento pode florescer. Em um mundo onde a comunicação muitas vezes falha, onde as expectativas podem ser irrealistas, a mensagem então de Jesus é um lembrete poderoso de que o amor conjugal requer um esforço contínuo fundamentado na confiança mútua e na graça de Deus. O exemplo de casais que, apesar das dificuldades, permanecem fiéis um ao outro, testemunha a força do amor que vem de Deus, a importância também de viver segundo os seus mandamentos. Então, queridos, concluindo esta nossa reflexão de hoje, este Evangelho nos convida a redescobrir a profundidade, também a beleza do matrimônio como uma vocação sagrada. Somos chamados a olhar além das dificuldades, a confiar na graça de Deus que nos capacita a viver em fidelidade ao seu plano original. Em um mundo marcado por relações frágeis, muitas vezes temporárias, a mensagem de Jesus, então, é um apelo ao compromisso verdadeiro, ao amor que dura e à união que reflete a vontade divina. Que possamos, então, à luz deste Evangelho, renovar nosso compromisso com o sacramento do matrimônio e buscar, com a ajuda de Deus, viver plenamente a nossa vocação, em amor, fidelidade e comunhão com aquele que nos chama a ser uma só carne. Que o Senhor então nos conceda a graça de compreender e viver este ensinamento em nossas vidas, tudo para que, ao seguirmos o seu caminho, possamos encontrar a verdadeira alegria e paz que só Ele pode oferecer. Amém? E claro, hoje, se for possível, coloque logo abaixo nos comentários esta frase: Senhor, que eu possa fazer a Tua vontade em minha vida e abençoa o meu
matrimônio. Por isso, Senhor Deus, Criador e sustentador de todas as coisas, diante da Tua palavra, Pai, reconhecemos a profundidade, a sacralidade do matrimônio conforme nos ensina o Evangelho. E agradecemos por instituires essa união sagrada entre o homem e a mulher, chamando-nos a viver em amor, em fidelidade, em comunhão. Pedimos, Pai, que nos concedas a graça de compreender a Tua vontade para as nossas vidas, especialmente dentro do nosso compromisso conjugal. Que possamos seguir o exemplo de Cristo, amando sem medidas, perdoando sem cessar e permanecendo firmes nas promessas feitas diante de Ti. Tu, Pai, que conheces as dificuldades, os desafios que muitos casais enfrentam, conceda-nos, ó Deus, corações abertos, sensíveis à Tua graça, tanto para que possamos superar as tribulações e então crescer em amor. Que o Espírito Santo nos fortaleça para que possamos viver a vocação do matrimônio com alegria, com dedicação, sempre buscando o bem do outro. Pedimos-te, Pai, que cures as feridas nos casamentos que estão em crise. Restaura com Teu amor as uniões que se encontram fragilizadas. Concede-lhes a graça da reconciliação. Que os casais possam ser sinais vivos do Teu amor no mundo, testemunhando a beleza do plano divino que uniu homem e mulher em uma só carne. E a Ti, Senhor, confiamos nossas famílias, nossos matrimônios, na certeza de que, com a Tua ajuda, podemos viver plenamente o chamado que nos fizesse. Amém. Muito obrigado você que me acompanha até este momento. É uma grande alegria ter a sua presença. Claro, hoje será muito importante você deixar o like no vídeo, que eu gostei. Se inscreva aqui também no canal se você ainda não é inscrito e compartilhe a mensagem deste Evangelho de hoje. Compartilhe principalmente com casais que você sabe que está passando por crises, por um momento difícil. Leve a palavra de Deus, leve uma luz, leve um novo ensinamento, para que a paz de Deus possa restaurar esta união, fortalecer esses laços, crescer em amor, em fidelidade, servindo ao nosso Deus sempre. O lar, que é um lugar sagrado, um templo do Espírito Santo. Faça você também a sua parte como um importantíssimo evangelizador que você é. E claro, irei aguardar você novamente aqui no nosso próximo encontro, se assim Deus permitir. E tenha um ótimo e abençoado dia.